sobre inteligência artificial na saúde, eu convido ao palco o chefe-geral de Economia da Saúde, Acesso ao Mercado e Reembolso da Philips, Bodo Vigan. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Olá. A apresentação hoje vai ser em inglês. Eu trabalhei bastante tempo já aqui no Brasil. Tenho uma esposa brasileira, então eu falo um pouco português. Se vocês querem bater um papo depois da apresentação, eu fico à disposição e me procure depois aqui na frente. Então, hoje eu vou continuar agora em inglês. So today I would like to start. Hoje eu gostaria de começar a apresentar para vocês um pouco sobre o que a Philips está desenvolvendo na área de inteligência artificial no momento e dar uma compreensão sobre os desafios que nós temos na área regulatória e também na área de pagamentos. E aí o meu colega Terry vai mostrar alguns exemplos práticos que nós estamos desenvolvendo para oferecer para os nossos clientes. Eu queria começar do seguinte ponto. Já faz um tempo que eu vejo essa questão de inteligência artificial substituir médicos. Essa é uma boa pergunta. Vamos olhar para outras indústrias. A gente ainda vai dirigir carros no futuro, por exemplo? Nós temos que olhar para isso sob duas perspectivas. Eu acho que hoje nós estamos ainda numa situação onde a inteligência artificial deve ajudar a melhorar tanto a pacientes quanto a médicos para entenderem melhor os dados que estão sendo gerados nos nossos hospitais e no sistema de saúde. Aí nós vemos que a inteligência artificial não é uma solução por si só. Ela precisa estar conectada a dados clínicos e também ao ser humano. Nós também acreditamos que deve existir uma conexão forte com a experiência humana de inteligência artificial. E o toque humano é muito importante. A conexão é importante porque a inteligência artificial só pode funcionar se ela realmente está sendo reforçada com conhecimento clínico, e conhecimento clínico que apoie os prestadores de serviço de saúde e as pessoas a melhorarem a qualidade dos dados, melhorando a qualidade do cuidado médico, do atendimento que está sendo oferecido. O que a Philips e outras soluções de inteligência artificial devem oferecer são soluções que apoiam vocês enquanto prestadores de serviço e hospitais também, para que se concentrem no que vocês podem fazer melhor, que é cuidar do paciente. Isso nas áreas de prevenção, diagnóstico, terapêutica e outras áreas. Então, essa é uma parte da introdução que eu devo fazer. Temos que pensar sobre quais são os desafios que nós vemos, por exemplo, na área de pagamentos. Eu vou dar um pouco de exemplos para vocês dos Estados Unidos, trazendo também algumas experiências de exemplos internacionais. Pensando um pouquinho sobre isso, quando nós olhamos para trás, nós vemos que nós tínhamos tecnologias que levavam muito tempo para serem implementadas. E foi necessário a pandemia chegar para que nós pudéssemos implementar algumas tecnologias. Era difícil fazer exames de radiologia via uma configuração de Taylor-Hoff. E também oferecer esses serviços seria uma maneira difícil para
configurar as formas de pagamento. No ponto de vista regulatório, tem países que não permitiam a provisão de serviços do tipo telehealth, mas a pandemia acelerou isso. Nós vemos muitos países onde isso foi disponibilizado na época da pandemia. E a questão é que a telesaúde, na verdade, seria algo que seria implementado através desses sistemas. Eu não acho que isso era algo que iria acontecer dessa maneira, mas eu queria dar um exemplo sobre o seguinte. Aonde é que a inteligência artificial começa a agregar valor? Pensando, por exemplo, sobre exames de ressonância magnética e também com a experiência que nós tivemos no passado no Brasil nessa área. Quando nós falávamos sobre isso com pacientes, tinha pacientes que estavam a centenas de quilômetros de uma clínica de radiologia e isso era bastante complicado. E quando a gente pensa sobre isso, nós temos que pensar esse tipo de situação usando, por exemplo, um dispositivo ultrassom ao leito, por exemplo, ou em alguma instituição de saúde que possa facilitar o acesso a esse tipo de serviço de saúde. Hoje a tecnologia existe e a implementação dela no sistema de saúde é algo que pode ser complicado, porque o sistema regulatório não existe, o sistema de reembolso ainda não é bem estruturado, e isso força com que os pacientes tenham que viajar por centenas de quilômetros para que eles possam fazer o exame onde a clínica está. Então a pergunta sobre se a inteligência artificial vai substituir o médico, isso pode não acontecer diretamente, mas nós vemos que o cenário de configuração de saúde está mudando e o uso também está mudando. Às vezes nós fazemos diagnósticos com ultrassom antes de fazer uma ressonância magnética. Mas vamos mergulhar um pouco mais a fundo. Aqui eu tenho o apêndice S, que é um arcabouço da Associação Médica Americana, que foi desenvolvido para que se colocasse inteligência artificial em categorias diferentes. Eu vou explicar um pouco sobre essas categorias. Em primeiro lugar, nós temos a categoria de inteligência artificial de assistência, que está ali para detectar dados clínicos relevantes. E aqui, olhando para isso, e o que ela faz, nós ainda precisamos que os médicos façam os exames e nós temos que dar o nosso input. Você não está fazendo um diagnóstico direto, nós temos que analisar os dados. Então, essa é a forma mais fácil de inteligência artificial que existe no mercado. E nós temos inteligência artificial aumentativa, onde nós analisamos os dados e o componente dos dados é importante aqui. Nós analisamos esses dados para quantificá-los e entendê-los de uma maneira clínica significativa. Ainda assim, precisamos de um médico para isso. E nós não estamos fazendo um diagnóstico direto com inteligência artificial. Aqui, nós, é claro, que vamos começar a trabalhar com os dados no algoritmo de inteligência artificial. E nós temos a última categoria, que é a inteligência artificial autônoma, que interpreta os dados, fazendo isso automaticamente e tira conclusões no final, fazendo um diagnóstico real. Esse é o único caso onde a inteligência artificial está realmente substituindo os médicos. Porque no fim das contas é feito um diagnóstico analisando os dados e nenhum médico é necessário para interpretar as informações adicionais sobre isso. Então o que nós vemos no mercado é que muitas das soluções oferecidas estão nas primeiras duas categorias. E esse arcabouço está sendo usado não só nos Estados Unidos, mas também internacionalmente para categorizar aplicações diferentes quando nós trazemos isso para um mercado.
Então, o FDA usa isso para aprovar novas tecnologias de inteligência artificial e o Centro de Medicare usa isso para fazer o pagamento de serviços médicos na América do Norte. É claro que no futuro nós vamos reabordar essa questão e talvez nós tenhamos que olhar o apêndice X, ou melhor, o apêndice S, mais uma vez no futuro. Então, no cenário atual, nós temos alguns desafios. Nós vemos desafios ainda na taxonomia, onde não existe uma identificação dos códigos fontes da inteligência artificial que está sendo fornecido, o que está envolvido nessa inteligência artificial. Nós temos ainda uma falta de clareza para descrever o trabalho que está sendo realizado pelo algoritmo, se nós compararmos isso com o trabalho que é feito pela equipe clínica. Nós vemos o software mais como um dispositivo apresentado nos mercados e o software como um dispositivo médico desconectado do hardware. Então, é simplesmente software que é aprovado como dispositivo médico, ou seja, estamos fazendo uma intervenção, mas não existe pagamento para isso. Você faz a aplicação, mas não tem pagamento. Enquanto cliente, você não vai poder receber o retorno do investimento na aquisição que está sendo feita. E é necessário que exista também uma maneira muito melhor definida sobre os procedimentos de serviços de inteligência artificial que nós estamos examinando. Então são 4 elementos diferentes aqui, onde nós precisamos ter algum trabalho adicional conduzido. E nós trabalhamos em estreita cooperação e proximidade com reguladores. A Philips e outras empresas de tecnologia trabalham em estreita cooperação na compreensão do que realmente está envolvido quando nós superamos isso. Talvez nós não precisemos de uma nova pandemia para implementar a inteligência artificial no mercado. E essas são algumas perguntas que os reguladores estão fazendo. Uma solução de inteligência artificial pode mostrar valor em configurações clínicas? Como você prova depois quem é que está se beneficiando dessa solução e o que está envolvido nisso para os prestadores de serviço e para os médicos também? Uma pergunta que comumente aparece é que nós temos um modelo de negócios por trás da tecnologia de inteligência artificial. Quando nós pensamos em exames de ultrassom e a inteligência artificial por detrás disso, como é que a gente calcula o custo disso? A gente está falando do custo da sala de ultrassom ou do equipamento de ressonância magnética? São os sistemas que estão ali, são outros sistemas que estão envolvidos no processo? Quando nós calculamos o pagamento, nós olhamos para essas caixinhas de custo. Mas talvez exista um cálculo mais fácil para se fazer. Quando a gente passa para um modelo de assinatura, por exemplo, os reguladores não sabem mais o que fazer com esse modelo, porque é algo completamente diferente. Então aqui nós temos uma pergunta que surge, que é a seguinte: qual é o valor dessa tecnologia? Porque se você paga mensalmente, fica difícil de entender. E qual é o ciclo de vida útil dessa tecnologia? É de 1 ano, 4 anos, 5 anos, 7? E com ultrassom, por exemplo, ou ressonância magnética, é fácil entender qual é o ciclo de vida útil desse tipo de equipamento. E esses são os debates que nós estamos fazendo agora. Então o que nós precisamos fazer é reconhecer que as aplicações de inteligência artificial não são bem calculadas no nosso sistema de pagamento e nas nossas metodologias. Nós precisamos entender também que a maioria do trabalho dos médicos e da inteligência artificial está sendo feita nas primeiras 2 caixinhas que eu mostrei para vocês antes no apêndice S. E esses são novos recursos que não vão ser cobertos por pagamentos. E ainda fica pouco claro para os reguladores o valor dos serviços de inteligência artificial e como lidar com esses novos modelos de aquisição.
Então essa é apenas uma introdução para a inteligência artificial. E agora eu vou chamar para o palco alguém que vai falar sobre algumas das soluções que a Philips está desenvolvendo. Então eu passo agora a palavra para o Thierry, que vai continuar a apresentação. Boa tarde a todos. Me desculpem, mas eu vou continuar a apresentação também em inglês. Então o que eu queria fazer é falar sobre algumas aplicações práticas de inteligência artificial, principalmente para o setor de radiologia. Então, no que diz respeito à oferta, nós tentamos simplificar isso o mais rápido possível. Não seria legal, como radiologista, como alguém que trabalha em diagnóstico, que você pudesse escolher um algoritmo do marketplace, assinar esse algoritmo e ter ele ativado automaticamente no seu fluxo de trabalho para que isso faça parte do seu trabalho de produção? Em poucas palavras, é isso que nós estamos tentando atingir com a nossa nova oferta. Alguns de vocês, talvez você seja um radiologista, um usuário da C-Suite, ou alguém de TI, ou talvez você possa estar discutindo com esses fornecedores de algoritmos para ver o que eles podem fornecer para a sua instituição. Mas nesses debates, muitos desses fornecedores de algoritmos são empresas de startup. E alguns dos desafios têm a ver com como esse algoritmo vai ter desempenho nos meus dados. Porque talvez um algoritmo desenvolvido na Europa, ou em outra região demográfica, melhor, geográfica, talvez não funcione bem na América Latina ou em outras áreas e vice-versa. Enquanto consumidor desse algoritmo, você quer garantir que isso funcione na demografia do seu paciente, com várias técnicas de posicionamento, com o seu tipo de equipamento e daí por diante. E também, quando nós observamos o cenário de algoritmos, existem vários algoritmos que dizem fazer a mesma coisa. Sangramentos ou hemorragias cerebrais e pneumotórax. Então, nós temos que descobrir qual é o fornecedor que vai ser o melhor para se encaixar no meu fluxo de trabalho e que vai me dar mais retorno para o investimento que eu estou fazendo. Quando olhamos para o cenário global, eu não estou falando só do Brasil, existem 200 aplicativos regulatórios de imagem e esse número está crescendo. É claro que a escolha começa a ficar mais difícil. Outra percepção é que, vamos dizer, olha, hoje nós começamos com um algoritmo de um fornecedor específico ou de um prestador de serviço específico. E a pergunta é, essa é a mesma empresa? Porque elas começaram como uma startup com alguns desenvolvedores. E essa empresa vai existir daqui a 3, 5 ou 10 anos? Então, a mentalidade é, nesse cenário de fornecedores de inteligência artificial, nós teremos consolidação em algum momento. Algumas empresas serão compradas, outras não serão mais empresas que vão estar operando. Então nós temos que garantir que com o investimento em inteligência artificial, que isso vai valer o investimento e que vai estar disponível nos próximos anos ainda. Enquanto Philips, como é que nós tentamos resolver isso? De duas formas. Em primeiro lugar, nós damos o que nós chamamos de Philips AI Manager. Isso foi algo que foi lançado alguns meses atrás em alguns países europeus e nós queremos trazer essa solução para o Brasil também o mais rápido possível. É claro que nós precisamos de liberação regulatória, da Anvisa e daí por diante, mas nós estamos fornecendo um ponto de integração único para executar múltiplos aplicativos de inteligência artificial. O que vocês vão ver no próximo slide é que, independente do algoritmo que você executa na sua instituição, você pode ter certeza de que a experiência do usuário para o seu radiologista será a mesma. Porque o que acontece é, se você está trabalhando diretamente com prestadores de serviço de inteligência artificial ou vendedores, alguém vai te mandar um SBS ou de ICOMSR ou até outras coisas para vocês avaliarem resultados. Enquanto radiólogo, é difícil lembrar, para esse aqui eu tenho um widget, para esse outro eu tenho um GSBS. Então nós estamos tentando fornecer um ambiente consistente para como esse algoritmo vai ter um impacto no ambiente que é dado para o pessoal, por exemplo, da radiologia. Outra coisa é o que nós chamamos de Health Suite Marketplace. Para quem participou da sessão, da palestra de Roadmap, é o mesmo conceito.
Nós temos termos, nós temos uma loja de aplicativos que vive na nuvem e você, cliente, pode olhar para todos os algoritmos disponíveis comercialmente no seu país e escolher fazer a assinatura deles ou experimentar esses aplicativos. Eu vou mostrar alguns slides daqui a pouco, tá? Vamos falar sobre o fluxo de dados primeiro, porque o princípio é muito simples. Se nós começarmos no topo à esquerda, aqui nós temos a modalidade, onde temos a aquisição da imagem. Isso é armazenado no PACS ou no VNA. E dependendo das preferências de algoritmo, esses estudos são roteados. Primeiro eles são anonimizados, eles são roteados para a nuvem da Philips Health Suite. Eles chegam no Workflow Agent. A computação acontece, os resultados são armazenados e, por fim, através do Web Service, esses resultados são fornecidos para o computador no escritório do radiologista. Então é um fluxo de trabalho simples para chegar a esses resultados de algoritmos. E aí o radiologista pode, enquanto parte da leitura de diagnóstico do PACS, ele pode olhar para as imagens e decidir aceitar ou rejeitar os resultados. Eu vou te mostrar alguns exemplos concretos aqui. Então aqui nós temos o fluxo de trabalho do radiologista, que está na frente ali da sua workstation. Ele tem o PACS ali, e ele vê um raio-x do pé do paciente. Do lado direito superior, onde vocês veem esse círculo amarelo, o radiologista pode ver que os resultados de inteligência artificial estão disponíveis para esse estudo. Se tiver algum radiologista aqui, vocês sabem o que acontece e o que não acontece. Quando eu clico nesse botão aqui, eu vou ter os resultados do algoritmo dizendo, olha, tem uma potencial fratura aqui, mas nós estamos em dúvida. Significa que a confiança do algoritmo não é conclusiva para dizer se há uma fratura ou não. Como vocês podem ver no canto superior, não, no canto inferior direito, nós temos duas imagens que foram feitas e duas análises. E aí do lado direito, nós vemos que não tem nenhum resultado, o algoritmo não mostra nada. Mas se eu for olhar a segunda imagem, vocês vão poder ver no círculo amarelo essa caixinha aqui. E nós temos uma suspeita de uma fratura aqui. Então deixo para vocês decidirem se essa é uma fratura ou não. Mas vamos dizer que o radiólogo decida um resultado dizendo, olha, tudo bem, eu vou clicar aqui nesse botãozinho verde e o resultado será que essa escolha será alimentada para o PACS imediatamente. Para o pessoal da TI que está aqui, vocês vão dizer, olha, isso vai criar imagens adicionais, séries adicionais, que vão consumir armazenagem? A resposta é não. Então nós vamos ter um pacote GSBS que é um overlay, na verdade. Então nós não vamos ter todos esses resultados de AI e com isso nós estamos enchendo o PACS com novas séries e novas imagens. Nós só estamos fazendo com que isso fique ágil, porque a gente pode trabalhar com o GSBS e os resultados. Outro item que eu quero mostrar para você é o Marketplace. Então vocês lembram que eu falei sobre a questão de ser um App Store, mais ou menos, que fica na nuvem, e você pode escolher um conjunto de algoritmos que estão disponíveis comercialmente no seu país ou na sua região geográfica. Então, na Europa, por exemplo, nós temos a regulamentação unificada de dispositivos médicos. No Brasil é a Anvisa. Então o usuário pode ver quais são os algoritmos e pode, por exemplo, encontrar esse algoritmo da Glimmer sobre ossos. E aqui você clica em ache o preço e será apresentada uma tela onde você pode fazer a assinatura. Exatamente como se fosse uma loja de aplicativos como a Apple ou Android. A vantagem é que o usuário também pode fazer uma experiência, porque como a gente falou, é importante que o algoritmo funcione com seus dados e que você fique satisfeito com aquilo que é produzido. Então, você pode fazer uma avaliação de 60 dias, custo zero, você faz essa avaliação, ou então você já vai direto e depois você escolhe o número de estudos por ano e depois paga também através dessa loja. Então, esse é o modelo de negócios que queremos oferecer aos nossos clientes e que vai facilitar o uso e consumo de algoritmos.
Outro cenário que vemos muito com nossos clientes é na triagem. Em muitos países existem, por exemplo, programas de triagem de mama, tuberculose e outras doenças. Então, por exemplo, temos vários algoritmos que fazem um excelente trabalho. Em alguns países, o que se pede é que, quando chegam imigrantes, eles têm obrigação governamental de fazer alguns exames médicos. Um desses exames é justamente uma triagem de tuberculose. Esses estudos são adquiridos e aí se faz avaliação de tuberculose com a resposta do algoritmo sim ou não. Agora, o interessante é que os clientes esperam que a inteligência artificial trabalhe como um leitor inicial. Então, se o resultado for negativo, o laudo é gerado automaticamente e ninguém lê, nenhum humano. Só havendo um resultado positivo é que esse exame será direcionado a um pulmonologista para que seja feito um laudo humano. Quanto à oncologia mamária e na área de mama, há também alguns algoritmos focados ou em ressonâncias, tomografias ou mamografias. E, além disso, existe exatamente o mesmo pedido. E eu acho que é ainda mais avançado, porque nos casos onde não é feita nenhuma detecção na mamografia ou então na tomossíntese, esses casos entram num worklist com um baixo nível de prioridade. Quando há algum achado, alguns desses algoritmos podem fazer análises quantitativas dos achados ou então dar mais detalhes sobre lesões e nódulos identificados, enviando esses casos para a leitura em uma prioridade mais alta. Então, é como se a triagem fosse feita de tal forma que as pacientes com resultados positivos serão acompanhadas muito mais rápido, sem ter que esperar semanas ou meses até a chegada dos resultados. Quanto ao roadmap de onboarding, essa é uma solução recentemente lançada. E aqui nós vemos todos os provedores de inteligência artificial que serão agregados aos nossos sistemas brevemente. Muito bem, esse é um dos meus últimos slides. O que nós queremos é garantir que um processo de curadoria de algoritmos seja aplicado e que ele seja muito rigoroso. Trabalhamos com parceiros do ponto de vista de segurança e privacidade, também do ponto de vista de qualidade e de conformidade regulatória. Porque se você quiser lançar um algoritmo no Japão e no Brasil, você precisa de autorização da Anvisa com instruções de uso. E o que nós queremos aqui na Philips é que todos os critérios sejam atendidos pelo provedor de inteligência artificial antes que eles sejam incorporados aos nossos sistemas. Então, nós temos também aquele gerenciador de inteligência artificial, que é o ponto de execução que vai fazer a transferência dos resultados e, além disso, queremos dar todo o atendimento ao cliente necessário. Muito bem, esse aqui é o primeiro lugar, fica na Holanda, onde nós lançamos essa solução. Isso aqui é a declaração do professor Van Buchen, que é chefe do Departamento de Radiologia de Leiden. E você vai ler e vai ver que ele acha que a inteligência artificial tem muito potencial e que vai melhorar as operações hospitalares e também a atenção ao paciente. Então, com isso, eu finalizo e agradeço pela atenção e o tempo dedicados. Innovation and you. Philips.